O sistema de ensino moçambicano enfrenta diariamente um conjunto de questões problemáticas que se refletem na qualidade do processo de ensino-aprendizagem. Se algumas destas questões dizem respeito a fatores externos à sala de aula, outras terão uma relação direta com o desempenho de professores e alunos em contexto de aula, especialmente no que respeita às ciências naturais e matemática. Importa encontrar formas de olhar a educação de um modo mais humano e com mais feedback para os professores, para lá das estatísticas e dos números. O método de observação de aulas é visto como uma ferramenta que torna os processos de mudança escolar mais rápidos, desempenhando um papel fundamental na melhoria da qualidade do ensino e aprendizagem e fornecendo o feedback necessário como uma fonte de inspiração e motivação. No contexto deste estudo, a observação é vista como um motor para a mudança e aprendizagem. O foco da observação é o desenvolvimento profissional de todos os envolvidos, observadores e observados, e a caracterização da prática docente nos diferentes contextos de escola. Professores experientes observaram um total de 35 aulas da 8ª classe e 34 aulas da 11ª classe, das disciplinas de Matemática e Química, seguindo um guião de observação que lhes permitiu identificar os vários fatores que podem distinguir uma boa prática educativa. Bom dia, senhora professora. Bom dia, como estão? Estamos bem, obrigado. E a senhora professora, como está de saúde? Também estou bem, obrigada. Podem sentar. Obrigada. Atenção à chamada. 20, 21, 22, 32, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. De que falamos na aula passada? Um voluntário. De que falamos na aula passada? Na aula passada falamos de matéria. Dissemos que matéria é tudo aquilo que nos rodeia, que tem massa que ocupa espaço na Terra. Ok, matéria é tudo aquilo que nos rodeia, que tem massa e que ocupa um lugar. Hoje vamos falar de mistura. Vamos escrever. O que é misturar? Gisela. Para mim, misturar é juntar coisas num único lugar. Misturar, segundo a Gisela, é juntar coisas num único lugar. Vamos juntar. Vamos juntar o que é, por exemplo? Podemos juntar a areia com a água. A Gisela diz que podemos juntar areia com água. Tá bom, Gisela, obrigada, pode sentar. Então, como vocês diziam, nós no nosso dia a dia usamos as misturas, misturamos alguma coisa. Nós temos a tinta que pintou esta nossa parede, a tinta que pintou esse nosso quadro. É uma mistura. Temos a roupa que nós vestimos, é uma mistura. Temos os plásticos que nós usamos no nosso dia a dia. Mesmo sabendo que o plástico é tóxico, hoje usa-se cesto, mas também ainda temos esses plásticos que nós usamos no nosso dia a dia. Para ir comprar alface, ir comprar couve, ir comprar feijão, ou não usamos? Então é uma mistura, ou não é mistura? E temos os medicamentos, quando ficamos doentes. Ao fazer chamada, nós já percebemos de alguns colegas que não estão aqui hoje. Provavelmente, durante o final de semana, possam ter adoecido. Então, temos os medicamentos para nos curar das nossas doenças. Também são misturas. Estamos juntos até aqui? Sim. Então, o que vai ser uma mistura? De um modo geral, podemos tomar nota.
Mistura é a associação ou junção de duas ou mais substâncias homogêneas e misturas heterogêneas. Qual é a diferença de uma mistura com a outra? É que nós aqui na mistura homogênea, primeiro, a palavra homo significa igual. Está claro? Homo significa igual. E já dissemos que gene significa semelhante, significa produzir. Agora, vamos lá ver se vocês perceberam alguma coisa. Perceberam alguma coisa, vocês? Sim. É verdade? Sim. Acerca das misturas? Sim. Mas eu não concordo. Né? Podemos provar isso? Sim. Então, nós vamos fazer uma pequena demonstração, só para ver se vocês perceberam ou não. E vocês é que vão fazer a demonstração. É o que é isto aqui? Sal. É sal. Ok. Isto aqui conhece? Sim. É o quê? Café. Café. Mas é uma lata que tem café dentro, não é assim? Então, é uma lata de café. Então, nós vamos fazer uma pequena demonstração. E aqui neste recipiente, temos uma mistura de substâncias. Uma mistura de substâncias. Podemos passar num copo em que todos possam ver. Então, vamos deixar aqui para todos poderem ver. Primeiro, se nós misturarmos essas duas substâncias, estão a ver? Que tipo de mistura é que nós teremos? Então, um colega vem aqui para fazer essa demonstração e nós, grupo de 2, assim como está, no grupo de 2 a 2, vamos tentar ver, não é? Se realmente é uma mistura homogênea ou heterogênea. Vamos dar respostas aqui em grupo já. Grupo de 2 a 2. Um pouco assim em cima, se não pode encostar o copo, sim. Mas, chega. Ok? Não, tem que misturar, Tampa a água primeiro. Mas a colega não disse o nome dela. Flávia, ok? Então, é assim. Vamos ver que tipo de mistura está aqui. Estão a ver? Então, vejam, pegue. Não pega daqui de cima, para os outros poderem ver. Não pode tampar a mistura, para poder ver. Ela já viu? Que tipo de mistura? Escrevam aí e dizerem os porquês. Já viram, né? Ok? Aqui. Experiência número 2. Devagar, filha. Chega, não precisa encher. É melhor assim para eles poderem ver. Sim, continua a misturar. Deixa aí. Ok? Podemos ver. Algum grupo que ainda quer ver de perto o tipo de mistura que ainda não viu esta aqui? Já viram? Quando ela não tem caneta, não tem lápis, não tem nada para escrever, quem vai lhe emprestar a caneta? É a colega, é um dos colegas que vai emprestar, não é assim? Não é nosso pai, não é nossa mãe que estão distantes, são que os nossos colegas. Perceberam isso, não é? Então, tem que se enquadrar num grupo. Vem aqui nesse grupo aqui. Vamos passar esse tipo de misturas e vamos fazer a última demonstração. Esta aqui, quem quer vir fazer? Então, Camila vai juntar
um pouco de café, um pouco de água e um pouco de açúcar. Um pouco mesmo, não é para encher. Com muito jeito. Começa com café, chega. Estão atentos aí? Aí atrás. Estão a ver o que a Camila está a fazer? Aí atrás. Esse grupo aí. Não enche um pouco. Ah, Camila encheu. Está bom, não há problema. Camila gosta muito de quê? Açúcar. Mas não é bom tomarmos muito açúcar, hein? Saúde. Vamos. Chega. Mas perto. Vai mostrando aos colegas. Porque, primeiro pare, Camila. Pare, Camila. Mostra aos colegas. Estão a ver a quantidade de açúcar aí? Conseguem ver? Mas já não estão a ver bem, não é? Continua a agitar. O açúcar vai derretendo, não é assim? Então estamos a dizer que o açúcar está a dissolver, não é? O açúcar vai desaparecendo, vai acabando, pouco a pouco. Vai mostrando lá atrás, Camila. A experiência número 2 foi o quê? Mais o quê? Água e óleo. Agora, se já terminamos em grupos. Primeira experiência, qual é o grupo que quer falar? O grupo pode falar, não é? Mas já representar o grupo. A primeira mistura trata-se da mistura heterogênea, porque é possível ver os seus componentes. Uma mistura heterogênea, porque é possível ver, isto é possível distinguir os seus componentes. E quais são os seus componentes? É água e areia. Água e areia. Obrigada. A segunda experiência também trata-se de uma mistura heterogênea. Então, Igor e Eunice, qual foi a conclusão que chegaram? Sim, que é uma mistura heterogênea. É uma mistura? Heterogênea. Turma, concorda? É heterogênea? Sim. Ok, por que, Igor? Sim, porque são substâncias sólidas e as substâncias sólidas é possível ver os seus componentes. É porque aquelas são substâncias sólidas e é possível ver os seus componentes. O que é que conseguiram ver aqui? Feijão, arroz e massa. Conseguiram ver feijão, Arroz e a massa. Arroz e a massa. Conseguiram ver vocês isso tudo? Sim. Não se mistura isso? Não. Metendo água ali não vai desaparecer? Não. Ok, então o grupo do Igor pode sentar. Sim, vamos lá, grupo de David. É uma mistura homogênea porque não conseguimos ver os componentes. É uma mistura homogênea. Sim. Por quê? Não conseguimos ver os componentes. Vocês não conseguem ver a água ali, café e açúcar, não conseguem ver? Não. Ok, pode sentar-se. Ok, meninos, estamos todos de parabéns. Mas eu espero que no dia do teste vocês não me decepcionem. Portanto, para nós não nos esquecermos, devemos fazer o que em casa? Estudar. Devemos fazer o quê? Estudar. Então, mas já temos uma tarefa aí, continuar a dar mais exemplos. Estão de parabéns, todos os grupos trabalharam como deve ser. Agora, vamos passar o TPC. Define mistura. Define mistura. 2 exemplos de misturas homogêneas e 2 exemplos de misturas heterogêneas. Mistura, não se esquecerem também com I, as palavras estão no quadro. Na próxima aula, uma vez estamos a falar de misturas, vamos continuar. Mas já vamos falar de métodos de separação dessas misturas homogêneas e heterogêneas. O que é que nós vamos usar? Qual é o método que nós vamos usar para separar o óleo que está em cima da água que está embaixo? Também vamos procurar saber qual é o método que vamos usar para separar essa mistura da areia, água e essas partículas sólidas que nós temos em cima. Todas são misturas heterogêneas, mas têm forma de separar diferente. Da mesma forma também que aqui temos o quê? Feijão, massa,
Então, é o mesmo método que vamos usar para separar água e óleo? Não. Mas as duas misturas são heterogêneas, mas tem forma de separar diferente. Então, na próxima aula, vamos saber como separar. Da mesma forma que vamos separar, não é? A água do quê? A água do café e do açúcar. E de outras substâncias também. Então, vamos fazer o TPC e vamos estar a nos preparar, lermos um pouco. O que é que vamos usar? Então, há um método para separar misturas homogêneas e há outros métodos para separar misturas heterogêneas. E são muitos métodos, tanto para misturas homogêneas, assim como para misturas heterogêneas, dependendo das partículas que nós vamos encontrar lá, das substâncias que nós vamos encontrar lá. Está claro isso? Sim. Ok. Então, como já não temos dúvida, a nossa aula termina aqui. Não nos esquecemos de fazer e não atrasar. Agora, procurarem saber dos colegas que não estão aqui o que está acontecendo com eles. Está claro? Sim. E informarem o TPC que nós temos para a próxima aula. Sim. Ok? A nossa aula já terminou. Continuação de boas aulas para vocês. Agora vamos ao nosso intervalo. No universo de 11 observados, menos que a metade conseguiu ter uma aula muito interativa. Alguns ficaram meio desinibidos, outros ficaram mais nervosos e não conseguiram ter uma aula muito interativa. Fecharam-se àquilo que tinham preparado para a aula e isso tirou um bocadinho o espaço para a interação entre o professor e o aluno. E cingiram-se mais em transmitir aquilo que trouxeram e não fazer a aula produtiva centrada no estudante. Os professores ficaram muito presos ao material, ficaram muito presos àquilo que traziam e esqueceram-se a maior parte dos estudantes. Então é preciso criar dinâmicas e isso, né, requer do professor um bocadinho mais de habilidades. Dinâmicas de mudança de critérios. Se eu preparei o método A não funciona, por exemplo, gostei muito de uma aula de química que eu assisti, em que a professora estava a dar uma matéria, os alunos não entenderam, ela buscou exemplos até caseiros. 3 exemplos diferentes só para chegar ao mesmo ponto. E daí é que abriu a ficha dos estudantes. Ah, tudo bem, mas é preciso ser de facto paciente, é preciso ser dinâmico, é preciso estar à vontade, é preciso conhecer para de facto ter essa possibilidade de rapidamente perceber que este método não dá, tem que mudar para outro, que este questionamento, este exemplo não é ajustado ao grupo-alvo e encontrar outro exemplo. Para os docentes, a dimensão das turmas e a realidade de cada uma influencia o trabalho do professor. As condições que o professor encontra na sala de aulas. Porque às vezes nós chegamos na sala e encontramos um ambiente que não é aquele que nós esperávamos. Então, a partir desse momento, o professor, de certa forma, fica perturbado. Ou porque os alunos estão agitados, ou porque faltaram muito, ou porque atrasam. Então, cada turma é uma realidade. Porque quando a turma é muito numerosa, isso dificulta o trabalho do professor. O professor quer controlar o TPC, quer dar uma atividade. É muito difícil fazer esse controle, porque os alunos são muitos. E enquanto trabalha com o grupo, o outro está um pouco mais agitado, está a conversar um pouco, porque sabem que o professor não consegue ser abrangente. Há então a necessidade de criar estratégias de ensino para turmas numerosas. Uma realidade que é comum à maioria das escolas do país. É preciso encontrar dinâmicas, é preciso encontrar metodologias para trabalhar com turmas de números um bocadinho mais elevados. Não que não se trabalhe, não é? Senão não estaríamos a fazer nada, porque já carregamos números elevados há muito tempo. Hoje até tende a reduzir. Nós não temos turmas com 60 alunos. Então, e temos na 12ª classe muitas turmas com próximo de 40 alunos. Então significa que já estamos a descer muito em relação ao que era antes. Nós tínhamos turmas de 68, 65, 60 alunos. Hoje, já de longe chegamos lá. Talvez a 11ª classe e a 8ª são as classes iniciais do ciclo.
mas as outras já não. Mas isto requer do professor, do profissional, um bocadinho mais de esforço, porque tem que ter dinâmicas para envolver a todos e todos muitos nessa altura. Então tem que fazer grupo, discussões em grupos e depois discussões por partes, de maneiras que todos, por exemplo, sejam abraçados pela iniciativa, porque não se pode considerar o aluno como número, cada aluno é um aluno. Então, se nós considerarmos 60, não estamos a considerar o aluno, estamos a considerar o número. Então é preciso considerar cada um no seu processo de desenvolvimento, cada um com as suas habilidades, cada um com a sua capacidade de aprendizagem. Então é preciso acompanhar e já fazer aquilo que chamamos de reixos da turma, porque em detrimento de um podemos prejudicar uma massa. Então saber quais são os SOs, quais são as potencialidades que a turma tem em termos de resposta a uma aula. E dividi-los e fazer a dinâmica da aula já conhecendo, olha, nessa resposta há uns que nem viram, há uns que provavelmente são confusos, há uns que viram logo. Então e fazer esse mapeamento rápido para ajudar os mais fracos, fazer a miscelânea, os mais fortes, os mais fracos, e usar as potencialidades dos estudantes, colegas da turma, para ajudar os mais fracos, para juntos caminhar. Esta capacidade de traçar um retrato da turma, antecipar dúvidas e elaborar estratégias, ficará comprometida quanto menor for o domínio do docente sobre a própria matéria lecionada. Mas um teste de conhecimentos, criado para alunos do primeiro ciclo do ensino secundário, foi aplicado a professores das escolas observadas e a alunos finalistas da Universidade Pedagógica, revelando lacunas sérias no domínio de matérias básicas. A questão de qualidade de estudantes e professores foi um dos pontos levantados na reunião de Focus Group, realizada na Universidade Pedagógica, para debater os fatores que influenciam a qualidade do ensino e aprendizagem das ciências naturais e matemática. O nosso sistema parece estar um pouco viciado, precisamos de uma dinâmica, porque os problemas estão lá identificados. E uns conscientes, outros ainda não conscientes sobre essa problemática de que nós estamos a receber estudantes com um nível de conhecimento muito baixo. E muitas das vezes somos obrigados a tentar descer ao nível deles para podermos avançar. Esse é um problema. O outro é que ele já vem com uma cultura de ser passivo. Ele quer receber, Então, eles exigem mais que você dê informação, mas quando cobramos o que leu, para interpretar aquilo que leu, eles têm muitas dificuldades, porque eles são habituados a escutar, o professor a ditar. É isso que a gente observa quando vamos às escolas acompanhando os estagiários. Nós percebemos muito que o professor está mais preocupado em transmitir do que ouvir ou identificar as dificuldades que os alunos têm. Os docentes do ensino secundário parecem deparar-se com uma realidade semelhante nas suas escolas. Sim, de há um tempo para cá, de fato, temos recebido alunos extremamente com um nível muito baixo. Mas acho que este choro não é só nosso. E o ensino superior também já está a começar a ressentir-se disso. Porque pela avalanche de alunos que passam para o ensino superior sem ter os condimentos necessários, também vai crescendo. Que imaginemos se a qualidade exigida nos tempos fosse a mesma hoje, provavelmente já não teríamos espaço a nível de escolas aqui para podermos ter todos os alunos. Então, acaba-se vazando, mas esse vazamento não é um vazamento em termos de qualidade muito bom, porque as universidades também estão a queixar-se. De fato, a qualidade está cada dia a baixar. E isso deve começar onde? Deve começar no ensino primário também. Quais poderão ser, então, as causas para o fraco desempenho de professores e alunos nas áreas de ciências? A extensão dos currículos de matemática e ciências naturais, face ao número das aulas previsto, é um dos fatores mais apontados pelos professores e gestores escolares, pela dificuldade que cria aos docentes em aprofundar matérias e recorrer a abordagens experimentais. É demasiado extenso. Por exemplo, na 12ª classe, ciências, é extremamente extenso. Entraram novas cadeiras e essas cadeiras, ao invés de alavancar o próprio sistema, o próprio currículo, acabam prejudicando as áreas, por exemplo, como a matemática e outras disciplinas que diminuíram a carga horária. É, de facto, uma preocupação que os professores também colocam nas nossas reuniões de balanço, quando estamos a falar do aproveitamento pedagógico, sobretudo das disciplinas de física e química.
e também matemática por vezes, que é a disciplina que é de dor de cabeças. Reclama-se de facto que os programas são extensos e o tempo que é dado para poder se dar aulas, o tempo letivo, o tempo semanal é bastante reduzido. É só dar exemplo de química, por exemplo, ou física, são 2 tempos semanais para aulas. Portanto, os conteúdos são de facto extensos. O professor tem que estar sempre a correr atrás do programa para cumprir com o que está programado. Isso até é evidente nos planos, nos planos analíticos que são feitos trimestralmente. Nem até vem na programação de aulas as aulas laboratoriais, as aulas de exercitação. Portanto, vem arrolado conteúdos, não é? O professor tem que dar isto, revisão ou introdução deste tema, depois do teste e tudo mais. Portanto, o professor, se quiser seguir assim como é, ele nem tem tempo até para levar as crianças para o laboratório. Falta tempo para a parte experimental, embora há um exercício que se faz para que essa parte entre. Nós motivamos os professores para que produzam algumas experiências de baixo custo para levar às salas, porque pode não haver tempo de levar as crianças para o laboratório num tempo assim letivo como tal, mas pelo menos quando se organiza uma aula experimental na sala, isso ajuda bastante. Bem, eu acho que para as ciências naturais a carga devia ser um bocadinho mais reforçada, mas o que passou a consumir o tempo são as disciplinas profissionalizantes, porque o que se pretende agora é que o aluno saiba estar, saiba fazer também. Então, com o conhecimento das disciplinas profissionalizantes, consegue munir-se o aluno de uma prática no futuro. Só que há esta disparidade que acaba consumindo o tempo que poderia estar dedicado para as ciências naturais. Bom, é um mal necessário e é por aí mesmo que nós temos que procurar a todo custo toda a estratégia por forma a minimizar as dificuldades. Há também quem considere que o problema não está na dimensão do currículo, mas na forma como é implementado. Por outro lado, é difícil a convivência entre o modelo de aprendizagem por competências e o de avaliação por metas, que parece levar a que o professor se foque apenas na preparação para os exames. Porque muitos culpam os currículos estão bem desenhados em termos de filosofia, mas para mim eu continuo a insistir que a implementação é que está a falhar. A implementação falha a partir da altura que não há um acompanhamento. Aqueles que desenham o currículo, quando entregam na mão do professor, abandonam o processo. Eles acham que conseguem controlar o processo ditando regras. Eles exigem percentagens altas, 80%, eles entregam as dosificações aos professores e acham que com esses mecanismos conseguem controlar o processo. Na escola, o que influencia a aprendizagem é o próprio modelo, porque, como disse, muitos professores preferem ditar apontamentos, porque eles estão preocupados em atingir metas e não estão preocupados em ensinar os próprios conteúdos como tal, e ensinar, raciocinar e interpretar fenômenos. E qual é a solução? É cumprir com o programa, porque a meta é cumprir com o programa. A planificação vem da Direção Distrital de Educação ou da ZIP, já vem da dosificação, é distribuída para todos. E o que faz a direção pedagógica ou a supervisão pedagógica? Quando chega naquela data, quer saber se naquela data está a dar aquele conteúdo. Então ele não pode atrasar. Então o professor começa a tentar correr com a matéria. E na tentativa de correr, acaba enfatizando o processo de palestra em vez de construção do conhecimento. Acaba não construindo. Dita apontamentos ou distribuiu fichas e acabou. A questão fundamental que impede neste momento
o desempenho na disciplina de matemática especificamente é que a qualidade dos professores que nós temos não é das melhores. Os melhores professores de matemática, os melhores indivíduos à matemática não ficam no sistema. O mercado de trabalho é muito atrativo, há outras profissões mais atrativas. Então, para conseguirmos que o professor com algumas deficiências fique na escola e tenha alguma qualidade, precisamos de um programa de desenvolvimento profissional contínuo. Um programa que consiga com que o professor esteja todas as semanas, todos os meses, ou regularmente em formação, em debate, para ele aprender aspectos da didática de matemática que tenham em consideração que o mais importante é desenvolver no aluno a competência de visualizar, estimar, a competência de desenvolver modelos e não um professor que, basicamente, o que acontece hoje é um professor que ensina fundamentalmente procedimentos, mecânicas de resolução, mas não formas de pensar, formas de estimar, formas de imaginar, produção de informação elaborada. O que nós temos é um professor hoje que dá informação e não dá formação, não estrutura a formação. Ele passa muita informação ao aluno e não se consegue estruturar. Então, a falta dessa estruturação é que leva com que os alunos tenham grandes problemas na resolução de problemas. Eles leem um problema, não conseguem ver qual é o modelo adequado, qual é a informação que está ali. Por quê? Porque estão muito habituados a procedimentos mecânicos. Está preocupado num foco concreto, pela exigência do teste, pela exigência do exame, para que o aluno de facto saia bem. Não naquela expansão, que é a utilidade, por exemplo, a aplicação da matemática em outras áreas. Isso requer tempo, porque é preciso dar o que nós chamamos de absurdo e depois ir ao concreto, exemplos concretos da vida prática, para que ele veja a importância daquilo. Então, quando não há tempo para buscar esses exemplos da vida prática, não é? Para fugir um pouco do absurdo, nós ficamos naquela. Estou a estudar sucessões para quê? Qual é a utilidade disto? Estou a estudar limites para quê? Estou a estudar derivadas para quê? Então, fica esta pergunta e o professor focalizado na avaliação, não é? Final, e fica muito reduzido a pouco. Então, devia ser mais extensivo, já foi extensivo, eu já estive noutra, quando as aulas eram mesmo 5, e tínhamos muito trabalho. E os alunos punham-se à prática para, de facto, produzir essa autonomia que dizia, essa autonomia científica. Onde poderá estar o ponto de viragem? Que medidas poderão fazer a diferença? O diretor da escola devia ter uma carreira específica, tinha que haver um sistema de seleção de diretores e para ser diretor da escola ele tinha que defender um projeto pedagógico e um projeto que dentro de 5 anos ele teria que apresentar resultados desse projeto. Esta seria a questão fundamental, porque assim a maior parte da literatura mostra que em países pobres como os nossos, o fator fundamental é a variação entre escolas. Porquê? Porque há grandes diferenças na localização das escolas, escolas rurais, escolas urbanas, no tipo de alunos que vão para a escola, dependendo do seu background socioeconómico. Então, a forma como o diretor lidera a escola, comunica com a comunidade, comunica com os professores, pode levar que o desempenho dos professores melhore, porque sentem a presença de uma liderança eficaz, comunicativa, capaz de lhes direcionar qual deve ser o processo de ensino e aprendizagem que se deve desenvolver na escola. Pela minha experiência, eu faço análise de dados, sou professor de estatística, faço análise de dados do SACMEC, Southern African Consortium for Monitoring Education Quality, que é mais ou menos uma organização que avalia os 15 países da África Austral o desempenho em matemática e português.
Em Moçambique, costumo também fazer da terceira classe. Da terceira classe, as competências a português e matemática. Então, dos resultados que nós temos, a questão fundamental que nós vemos é que depois estudamos as piores e as melhores escolas. E o fator fundamental que faz a diferença é a liderança do diretor, é a gestão da escola. Os outros fatores são mais ou menos consequências. Se tens uma boa liderança, mesmo o professor fraco vai se empenhar porque há uma comunicação com o diretor, há uma obrigatoriedade de cumprir com os princípios da escola e vê-se que todas as outras variáveis depois tentam acompanhar. Mas neste momento, de facto, o fator que eu acho que se devia investir mais é na gestão escolar. A necessidade de formação contínua de professores e o seu reconhecimento para a progressão na carreira docente também é um fator várias vezes reiterado durante a reunião de Focus Group. A formação continuada dos professores, em que os professores se sentissem estimulados na sua carreira profissional, porque o que está a acontecer neste momento, os melhores professores abandonam o setor de educação, porque não há perspectivas, eles estão quase que estagnados. Eu penso que se nós pudéssemos ter uma formação contínua que seja reconhecida ao nível político, vou dizer assim, nem que não seja uma progressão vertical, mas uma progressão horizontal, em que o professor sente-se estimulado, que diz que vale a pena para ele mesmo aprender, porque em algum momento, esses estímulos fazem com que haja menos ou mais interesse no próprio processo. É verdade que a pessoa aprende para si mesmo, isso está claro, mas os fatores, o fator estímulo social também faz parte. Então, se a formação contínua que já está a dar aos professores desse continuidade mesmo, como a própria palavra diz, ao nível do seu desenvolvimento como pessoa, como tal, provavelmente isso pudesse ajudar. Mas o que está a acontecer agora é que as pessoas formam em cascatas, depois aprendem e nada mais lhes serve. Quanto do processo educativo fica então na mão do professor. Com menos tempos letivos e uma forte componente de testes e avaliação, onde cabem as aulas dinâmicas, experimentais e interativas. A par com isso, a planificação e dosificação realizada ao nível da província não parece deixar espaço para a criatividade e a individualidade do docente. Ao professor cabe cumprir. O professor, para além dos 2 tempos letivos que ele tem, para completar 24 horas letivas, que é a carga obrigatória no primeiro ciclo a que eu estou, ele deve ter 12 turmas, mínimo. E há aqueles que passam para o curso noturno em regime de horas extras, tem mais turmas, uma coisa de 7 turmas, e somadas as turmas chegam a 19, as turmas são numerosas, cerca de 70, 80 alunos sala. Então o professor tem, de facto, nas semanas de avaliações, um trabalho imenso, porque deve corrigir as avaliações e entregar a tempo, dentro de um espaço de 1 ou 2 semanas, porque depois desse tempo também tem uma outra avaliação a aplicar às crianças. E isto também cria dificuldade no professor. Existem disciplinas como biologia, geografia, química, que têm só 2 tempos por semana. E o professor tem que ter 12 turmas para completar 24 tempos letivos. Em algumas escolas, as turmas são extremamente numerosas. Encontram-se turmas com acima de 80 alunos. Então, o que ele faz? As provas devem ser escritas, é regra. Para ele dar provas escritas, tem que corrigir todas estas provas. Então, em 12 turmas, com esses números de alunos, e fica uma pilha grande, então ele acaba fazendo simplificações. Isto complica muito. Se fosse possível deixar que aqueles processos que nós ensinamos, ensinos interativos, acho que facilitava a coisa. Diminuíamos esta coisa de metas e regras rígidas e fazíamos um ensino construtivista. Agora a planificação é a nível da província.
Portanto, não existem manobras, porque nós enviamos um professor ou mesmo chega a vezes de não enviarmos ninguém para a província, para o departamento de planificação, o departamento da direção pedagógica onde que se elaboram os planos. Então é lá onde são concebidos os planos analíticos para o trimestre. Portanto, deixem para aqui é para o cumprimento. Portanto, se marca que dentro desta semana tem que se avaliar, a avaliação é a nível da província, tanto que no final do trimestre o professor deve cumprir com o programa, porque a prova também é provincial. Então não há campo de manobra nenhum aqui. O professor tem que correr atrás do que está programado, porque ou os seus alunos serão aqueles que vão reclamar quando a prova chegar que esses conteúdos nós não aprendemos. Pela capacidade de gerar análise e discussão, o método de observação de aulas é um forte potenciador de mudança. É importante multiplicar a sua aplicação para originar novas estratégias para o ensino das ciências naturais e matemática.